podcast Visão da Engenharia. Boa tarde, Lidiane Blanc. Temos um imenso prazer em recebê-la aqui no nosso Instituto de Engenharia. Você que é gerente de desenvolvimento de novos negócios de infraestrutura da Votorantim Cimentos. Eu gostaria, para o início da nossa entrevista, que você contasse um pouquinho a respeito da Lidiane. E aproveitar a oportunidade para te fazer um convite irrecusável. Venha se associar ao nosso Instituto de Engenharia. Será um prazer muito grande. E o segundo pedido é que, após essa nossa entrevista, possamos organizar junto com você um evento aqui no Instituto de Engenharia, em que você venha, traga quem você achar conveniente trazer, para falar não só da Votorantim Cimentos, como do seu trabalho e dos seus clientes. Combinado? A palavra é sua. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer. É uma honra, presidente Jardim, Laurence, Alfredo e Ivan, estar hoje aqui no Instituto de Engenharia, essa casa da engenharia do nosso país, tendo a oportunidade de discutir com mestres, com os quais eu tenho certeza que muito já ensinou e continua ensinando a nós, eternos estudantes, e apaixonados pela engenharia em si. Como o senhor me apresentou, eu sou Lidiane Blanc, sou gerente de desenvolvimento de novos negócios de infraestrutura na Votorantim Cimentos. A minha trajetória é uma trajetória relativamente simples. Eu fiz Escola Técnica Federal em Ouro Preto, depois fiz a Escola de Minas em Ouro Preto, onde eu cursei Engenharia Civil. Desde o início eu sabia que a engenharia era a minha paixão. Me formei em Ouro Preto e logo na sequência ingressei na Votorantim como trainee. Eu costumo dizer que 25 anos depois, eu tenho 25 anos de Votorantim, completei esse ano, eu continuo sendo uma eterna aprendiz. Ao longo dessa minha trajetória, eu passei por várias áreas na Votorantim. Eu passei pela área de geração de mercados, logo que eu ingressei. Depois eu passei por uma área chamada inteligência de mercado. Aí assumi uma coordenação comercial de vendas. Em 2007, eu assumi a gerência de vendas da Votorantim. E, a partir de 2017, essa área que eu ingresso hoje. Enquanto engenheira, enquanto mulher, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui a primeira mulher trainee da área de comercial da Votorantim, a primeira coordenadora comercial de vendas da Votorantim e a primeira mulher gerente de vendas da Votorantim. A primeira de muitas outras que ingressaram na sequência. E hoje aqui tendo a honra de poder discutir com vocês um pouco sobre infraestrutura e um pouco sobre a nossa visão de desenvolvimento para o nosso país. Só para o seu conhecimento, o Instituto de Engenharia, anualmente, ele premia um engenheiro ou uma engenheira, e a gente chama de eminente engenheiro do ano. E neste ano, 2025, a premiada foi uma engenheira, Mariângela, que é formada aqui em Piracicaba, agrônoma, que trouxe inovações importantes, e foi reconhecida internacionalmente. Ela ganhou o equivalente ao Prêmio Nobel em agronomia. Então, nós estamos vendo aqui com muita alegria e satisfação o crescimento da mulher brasileira na área de engenharia. E você é um exemplo de sucesso. Parabéns, viu? Obrigada. Conte um pouquinho, então, para nós, quais são os seus principais desafios atualmente. Ótimo. Desde 2017, eu ingressei numa área nova da Votorantim. E o objetivo, e assim, só fazendo um paralelo, a Votorantim é uma empresa que tem 89 anos, e em janeiro do ano que vem completará 90 anos a Votorantim Cimentos. E a gente tem muito orgulho de dizer que a gente teve a oportunidade de participar de grandes obras de infraestrutura nesse país. Só que até 2017, a nossa relação com os nossos clientes, no que se refere à infraestrutura, ela se dava através das construtoras. Havia um projeto de infraestrutura
essa construtora ela nos acionava, nos solicitando uma proposta comercial ou um estudo específico, ou a gente se apresentava a ela. Essa era a nossa relação com a infraestrutura e foi assim que a gente procedeu durante todos os anos anteriores e que temos muito orgulho até então. A partir do momento em que eu assumi essa posição, o meu objetivo é outro, é a gente olhar para frente. Nós sabemos do déficit de infraestrutura que nós temos no nosso país, da necessidade de avanço na infraestrutura. É fato que infraestrutura por si só é desenvolvimento técnico, econômico e social de um país. E o objetivo do meu trabalho era, dentro de toda essa vertente de carência, de avanço da infraestrutura, que eu pudesse trabalhar junto, não somente com as construtoras, mas com os investidores, discutindo soluções de engenharia que pudessem viabilizar negócios. E isso nas diversas áreas. Sejam elas nas áreas de transporte, aí eu falo de toda a matriz de transportes, rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, a mobilidade urbana, saneamento, energia, geração e transmissão, enfim, todos os segmentos. Dentro desse contexto, os maiores desafios que nós temos é trazer a engenharia como sendo a alavanca de valor do negócio. E a gente, ao longo desse período, a gente conseguiu desenvolver uma série de discussões de alto nível. Quando eu falo de discussões de alto nível, estou falando de discussões técnicas, que abarcam soluções de engenharia, evoluindo nas tratativas referentes desde a etapa de projeto, desde a etapa de manutenção daquele ativo propriamente, desde a análise de aspectos quando a gente fala de sustentabilidade. Então, dentro desse contexto, o nosso maior desafio é a gente estudar a infraestrutura de modo que a solução de engenharia possa se tornar uma alavanca de valor desse negócio. Então, estar hoje aqui no Instituto de Engenharia discutindo a engenharia, para nós, é uma grande honra, porque nós acreditamos que a infraestrutura ela não é feita de elos específicos, e sim de toda a cadeia reunida. E nesse caso específico, quando a gente fala de infraestrutura, eu trouxe alguns números aqui para compartilhar com vocês, a gente vê a importância e a relevância da engenharia que nós somos capazes de desenvolver. Quando a gente, e assim, muito se falava da engenharia que era feita, vamos dar o exemplo aqui de rodovias, da engenharia de rodovias que era feita na Alemanha, nos Estados Unidos. É muito bom você olhar para fora, é muito bom você ver o que está sendo feito, mas é muito gratificante a gente reconhecer, identificar que a gente melhorou e que hoje a gente não precisa ir para fora para ver uma engenharia de primeiro mundo sendo aplicada aqui. Nós somos um país que teve a felicidade de ter grandes engenheiros, grandes mestres que até hoje nos inspiram. Então, eu costumo dizer que a nossa geração é uma geração que tem a missão de perpetuar e aprimorar isso, para que a gente possa dar a nossa contribuição para aqueles que estão vindo. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para os colegas aqui da mesa, dizer a você que o Instituto de Engenharia tem um enorme prazer em recebê-la, e a gente gostaria que esse podcast fosse o início de um relacionamento. E gostaríamos de saber como é que a gente pode prosseguir no entendimento com vocês, não é? No sentido de que a gente possa se aproximar e desenvolver juntos novos desafios. Gostando muito de ver a sua disposição de aceitar inovação e desafios. E um dos lemas do Instituto de Engenharia é exatamente esse. Muito obrigado por estar presente. Ivan. Como começar? Mas acho que nós temos que pegar o gancho da infraestrutura. Você deu bastante ênfase. No caso de urbano, eu sinto uma apelação muito forte de usar essas novas tecnologias, toda essa inovação, rapidez na execução. Então, eu queria saber se há alguma proposta da Cimento Votorantim, ou Votorantim Cimentos, relacionada como implantação no meio urbano, principalmente corredores de ônibus, implantação
de pavimento rígido em faixas de ônibus para melhorar o desempenho dos ônibus, sem causar problema, mesmo mantendo outras faixas flexíveis, e questão de tempo de execução, como é que pode compatibilizar e não ficar pior do que usar o flexível. Ivan, você trouxe um ponto muito específico aí com relação à mobilidade urbana, e eu vou pegar esse gancho, porque eu acho extremamente importante, até trazendo uma inovação que a gente teve uma aplicação inédita no Brasil esse ano. Quando a gente fala de mobilidade urbana, primeiro a gente tem que ter um planejamento. Eu acho que toda e qualquer infraestrutura requer um planejamento prévio. Quando a gente fala de corredor de ônibus, e aí dentro do espectro, embora seja urbano, quando a gente fala de uma solução de engenharia de pavimentos para um corredor de ônibus, existem dois aspectos que impactam diretamente a qualidade desse pavimento e o esforço que ele estará submetido. Um deles é carga e tráfego. Só que essas duas questões, tráfego e carga pesada, que é o que acontece nos corredores, ela é intensificada a partir do momento em que você tem isso atrelado a uma velocidade mais baixa. Então, se você tem, numa condição de rodovia, tráfego pesado, tráfego intenso, carga pesada, isso por si só já vai fazer com que a solução de engenharia em pavimento de concreto se viabilize, tecnicamente falando, e depois a gente vai falar economicamente. Se isso for num aclive, mais ainda, porque ele vai estar sendo muito submetido a um esforço adicional por estar em um aclive. Se a velocidade for uma velocidade menor, você tem uma carga pesada, um tráfego contínuo, de uma forma lenta, o seu pavimento ainda vai estar sendo mais submetido ainda. Ele vai estar sendo, tecnicamente, muito mais exigido. E aí a gente vem para a mobilidade urbana, os corredores de ônibus. E falando de corredores de ônibus, normalmente a gente fala de grandes centros. E a gente fala das ilhas de calor. O calor interfere diretamente no pavimento. Um pavimento flexível, pelo próprio nome, ele é flexível. Quanto maior a temperatura, maior a sua deformação. Um pavimento de concreto, ele é rígido, ele sofre com a variação de temperatura, sofre, mas muito menos. Então, vindo ao encontro da sua pergunta, primeiro, o dimensionamento que se faz para um corredor de ônibus tem que ser equivalente ao dimensionamento que se faz para uma rodovia. Porque as condições, apesar de nós estarmos falando de uma aplicação urbana, as condições que um pavimento num corredor de ônibus são submetidas são as condições mais críticas. Nós estamos falando de carga pesada, nós estamos falando de tráfego intenso, contínuo, numa velocidade menor, e ainda submetido a ilhas de calor. Então, essa questão é uma questão que nos remete, não é o fato de ser uma infraestrutura de mobilidade urbana que você vai fazer e aplicar soluções que não sejam compatíveis a ela, porque senão o risco que a gente vai ter é um risco de você ter a deterioração do seu pavimento muito mais rapidamente. E eu costumo dizer que eu tenho muito orgulho do país que nós vivemos, mas a gente tem que ser realista de saber que nós vivemos num país em desenvolvimento. Cada real aqui é importante. Daí o estudo de uma solução de engenharia que seja tecnicamente aplicável e que seja duradoura. E aí tem outros estudos que eu acredito que a gente vai ter oportunidade de discutir aqui, que vão agregar valor à questão propriamente da solução para cada tipo de aplicação, seja ele em mobilidade urbana, seja ele em uma rodovia. E o tempo de execução não seria um inimigo dessa competição entre flexível e rígido? A questão do tempo de execução ela é um ponto importante. Eu diria que eu tive a oportunidade, no Mato Grosso, de acompanhar a Serra de São Vicente. Ela foi executada como pavimentadora manual.
Hoje, quando eu digo que hoje no Brasil nós temos condições de dizer que nós temos engenharia de primeiro mundo aplicada no país em desenvolvimento, é fato. Hoje, as rodovias que nós verificamos, que nós acompanhamos, que nós atendemos, elas estão sendo executadas com pavimentadoras automatizadas, com sistema de robótica. Inclusive, eu estive há 3 semanas nos Estados Unidos visitando o domo da Trimble, justamente tecnologias de robótica associadas aos equipamentos para pavimentação. Um BRT, ele precisa ser executado não com regra vibratória. Isso aí não é adequado. Ah, mas é mais simples? Não, é mais simples executar melhor. E talvez, se executando com equipamentos devidos, você consiga ter um ganho de produtividade. Aí eu vou entrar na produtividade, Ivan, que é a questão de equipamentos adequados sendo aplicados. Eu vi produtividades com plataformas de 7 metros de execução de 1 km e 100 metros por dia. O que não pode faltar numa pavimentadora? Não pode faltar concreto na frente dela. Então, planejamento adequado, e isso é engenharia. Engenharia é você ter o planejamento da sua execução adequadamente, o controle dos produtos e dos insumos que você está utilizando com equipamentos adequados àquilo. Então, quando a gente fala de um corredor de ônibus, ele merece um equipamento adequado. E uma pavimentadora, hoje você tem pavimentadoras. A Vistine tem a SP25, com plataforma de 3,60 m, ideal para um corredor de ônibus. E ela ainda faz a defensa lateral, já faz tudo junto. Tendo o planejamento adequado do abastecimento de concreto, porque o que limita a pavimentadora é o concreto na frente dela, assim como esse é um dos aspectos que vai assegurar a performance desse pavimento na sequência, que nós estamos falando da regularidade do pavimento. Então, em termos de produtividade, Irã, eu vejo que é o seguinte, o que nós poderíamos melhorar, no meu entendimento, é o planejamento. Às vezes, você utilizar um equipamento automatizado com um sistema adequado de robótica, que vai permitir que você tenha a espessura adequada da camada de CCP, pode ser muito mais viável porque você reduz o tempo de construção. E, no caso, vamos falar de São Paulo. São Paulo não pode se dar o luxo de ter uma via parada durante 10 dias, durante 15 dias. Isso gera um transtorno enorme para o usuário. Da mesma forma que, se você não aplicar uma solução adequada, você vai ter que fazer várias intervenções de manutenção. E se você executar bem um pavimento, hoje, a gente estava comentando aqui anteriormente, os pavimentos de concreto até 2016, 2017, eram projetados para 20 anos, e o pavimento flexível, por tempo de vida útil de projeto, para 10. Hoje, a gente já projeta pavimento de concreto para 30 anos. Então, a gente está falando de uma execução com equipamentos adequados, com um planejamento executivo adequado, que vai propiciar você ter uma estrutura eficaz e durável, com menos intervenções. Então, é possível. Eu acredito que é muito razoável. E a gente não precisa mais ir para fora do Brasil para ver esse tipo de aplicação sendo executada. Hoje nós temos exemplos aqui, e eu os convido, assim como já aceitei o convite do presidente Jardim, eu acho que vai ser uma honra a gente poder estar mais próximo do Instituto de Engenharia e tentar, de alguma forma, contribuir, cada vez aprender mais, mas eu os convido a gente visitar algumas obras. Eu acho que a gente precisa mostrar o que está sendo feito. E hoje a gente tem exemplos excelentes de engenharia de primeiro mundo sendo aplicadas em várias rodovias do Paraná. Mas o Paraná, aplicadas no Maranhão, no interior do Maranhão, aplicadas no Ceará, aplicadas no Distrito Federal, em execução. Então, eu vejo como sendo extremamente saudável a gente poder difundir e compartilhar o conhecimento, porque, dessa forma, certamente a gente vai aprimorar o processo e a gente pode melhorar ainda mais. Eu acho que você chegou na hora certa e no lugar certo. Eu vou rapidamente contar uma experiência. Por muitos anos, eu fui diretor da Azevedo Travasso, uma empreiteira. E nós fomos contratados para fazer a pavimentação da Ponte Rio-Niterói. E quando chegamos no vão central, que é um vão metálico e de extensão ímpar, né? Nós nos deparamos com um problema que seria as deformações do vão central. Então, eu, como engenheiro jovem entusiasmado, eu propus ao consórcio construtor Guanabara de que o binder, a camada de binder do vão central, não fosse feito com brita,
mas sim com sinazita, para reduzir o peso. E os militares, que na época eram os diretores da ESSEX, né, que era o consórcio, eles se acharam um pouco estranho. Eu confesso para você que eu fiquei uma semana sem dormir depois de fazer a proposta, e realmente pouca gente sabe, mas o binder do vão central da ponte de Niterói é feito com sinazita e não brito. Certo? Então eu estou contando isso por quê? Porque o Instituto é uma casa ávida de inovações. E já deu para perceber pela entrevista com você que você é o modelo exato do desafio, das inovações, né? Eu gostaria muito que a gente pudesse manter esse relacionamento, seja com um contrato formal ou sem contrato formal, para que as suas ideias pudessem ser reproduzidas e repercutidas aqui no Instituto. E para isso eu passo a palavra para o Savelli. Pois não. Engenheira Lidiane, muito prazer em conhecê-la, uma satisfação. A minha colocação é muito simples, é uma continuação do que o meu companheiro perguntou. Então, aquela velha disputa do rodoviário, né, entre o rígido e o flexível. Então, não estou dizendo nas grandes estradas, nas grandes avenidas, eu estou dizendo na periferia, na região rural. Então, por quê, né? Por causa da qualidade que vai se conseguir do leito, depois do tratamento, a subbase, e, evidentemente, o mais importante, que é quem vai proteger esse leito, né? Essa subbase e esse leito. Então, sob o aspecto de retorno ao investimento, sob o aspecto de sustentabilidade, então gostaria de ouvir a sua opinião. Bem, Alfredo, acho que nós temos aqui algumas vertentes importantes quando a gente fala da infraestrutura de rodovias, né? Nós estamos falando da mobilidade, infraestrutura dentro das cidades, a infraestrutura urbana e as nossas próprias rodovias, sejam elas federais, estaduais, privadas ou públicas, e da importância da gente ter o cuidado com todas elas. E eu gostaria apenas de compartilhar que, falando sobre as rodovias que a gente chama de as vicinais, que são essas rodovias rurais, nós temos uma parcela gigantesca da nossa malha que hoje não é pavimentada justamente nessas rodovias. Eu entendo que não existe uma receita de bolo, propriamente. Eu vou fazer esse, eu vou fazer aquele. O que eu entendo, enquanto engenharia, é que a gente precisa avaliar, e avaliar a questão da necessidade daquele empreendimento em si. Eu tive a felicidade de fazer um estudo no interior do Mato Grosso, num núcleo rural, no meio de fazendas ali próximo de Rondonópolis. Eram fazendas do agronegócio. Vocês têm noção de quantos quilômetros tinham de rodovias vicinais nessa fazenda? Se plantava soja e algodão nela. Vamos fazer aqui só um esquentazinho. Não, eu estou falando de mais de 1.000. Vocês têm noção de... Querem fazer Querem dar um lance aí de quantos 1.000 quilômetros de rodovias tinha só nessa fazenda? Vamos lá, Irã. Não, mais de 1.000. Mais de 1.000. Pode chutar para cima, bem para cima. 10.000. 10.000. Vamos lá, Alfredo. 12.000. 12.000. Vamos lá, presidente. Não, eu não falo mais nada. 20.000. 20.000. Laurence. Vou ter que aumentar a aposta. Pode aumentar. Eu diria 45.000. Quase. 76.000 quilômetros de rodovias vicinais, primárias, secundárias e terciárias em uma fazenda. Isso no interior do Mato Grosso. E aí há de se avaliar. Porque é uma malha, né? É uma malha, é uma malha. E aí eu estou falando isso para a gente exemplificar e dizer que assim, há de se estudar. Existem casos e casos. Nesse caso específico, eu fiz o estudo no interior do Mato Grosso e fiz o estudo também numa fazenda da Klabin,
em Telêmaco-Borba. Telêmaco-Borba tinha mais, tá? Eram 136 mil quilômetros. Só que situações distintas. Nesse caso, essa fazenda do agro, eles tinham tráfego intenso, porque ora era soja, ora era algodão, e você tinha uma questão que era uma prerrogativa, porque falamos da sustentabilidade. Ali, eles davam a manutenção normal, eram vias não pavimentadas, a grande maioria. No entanto, eles usavam um volume muito grande de água, porque quando a gente fala principalmente do plantio do algodão, o preço do algodão é tão maior quanto maior for o índice de pureza desse algodão. E se você tem uma rodovia não pavimentada e a poeira levanta e vai para o algodão, você perde o grau de pureza. Então, eles tinham um consumo elevadíssimo de água com caminhões-pipa, que ficavam trafegando. Então, quando a gente foi fazer a proposta do estudo, a gente avaliou o seguinte: quais eram os tráfegos que tinham, que a gente segmentou essas vicinais entre primárias, secundárias e terciárias. Uma solução não é suficiente para atender toda a demanda dos 3 tipos, porque você tem tráfego distinto e você tem carga distinta. Aonde eu quero chegar? Na parte do agro, que eram a parte do algodão, embora o tráfego fosse menor, e lembra que eu comentei que o pavimento de concreto está diretamente relacionado a alto tráfego, alta carga pesada, tráfego intenso. Nesse caso específico, nós estamos falando de uma plantação que tem sazonalidade. O tráfego, então, ele é um tráfego constante em um determinado período. Teoricamente, não se viabilizaria. Mas, quando se faz a análise do que se gastava a mais de consumo de água e o que se perdia na questão do grau de pureza, a solução ela começava a fazer efeito. Outros trechos, o pavimento de concreto não era viável. E outra coisa, todos os pátios também não eram pavimentados. E os pátios, lembra que eu comentei da questão do tráfego? Quanto mais lento, carga pesada, tráfego intenso, maior estará sendo submetido o pavimento? Ali era pavimento de concreto na veia. Em compensação, outros trechos, a gente viu que a solução mais adequada era fazer um pavimento convencional com uma base cimentada, porque no Mato Grosso você não tem brita. É uma região muito difícil de você ter jazidas. Então, o solo cimento, solo melhorado com cimento, era a melhor alternativa com a camada final de revestimento. Em outros, nem precisava ter a camada de final de CBUQ. Bastava o tratamento superficial duplo. Então, as soluções de engenharia elas vão depender muito das condições que você estiver avaliando. E, às vezes, o básico ele simplesmente norteia, mas a engenharia é necessária para que você estude e que você aplique. E eu falando de rodovias, aproveitando o que o Alfredo trouxe, dentro dessa área que eu atuo, professor Jardim, presidente Jardim, né, Laurence, Alfredo e Ivan, eu tenho acompanhado a infraestrutura desde 2017. E aí eu trouxe alguns números aqui que eu acho que serão interessantes a gente compartilhar com vocês. De 2017 a 2025, em investimentos de infraestrutura privados no Brasil, reais, privados, quando eu digo privados, é aqueles que foram bidados, com contrato assinado. Até 2024, contrato assinado, 623 bilhões de reais de negócios em infraestrutura, nos diversos segmentos. Em 2025, a projeção de infraestrutura privada, 259 bilhões de reais. 2025, mais 623 bilhões. Quando a gente fala em montante de negócio, a gente está falando que esse montante ele será aplicado ano a ano ao longo dos próximos anos. E eu vou chegar por que eu estou dizendo isso. E aí, exclusivamente em rodovias. Se a gente fala que, e isso é fato, de 2017 a 2024, foram 623 bilhões em infraestrutura geral, rodovias, destes 623 bilhões, 210 bilhões de reais.
Em 2025, se projeta, e a gente teve leilão semana passada, vários importantes leilões, 100 bi. Aonde eu quero chegar? Isso, e nós, eu sou uma engenheira com muita honra, formada em 2000, a gente sabe a luta que é o avanço da infraestrutura. Ingressei nesse mercado da Votorantim desde então. De 2007 a 2014, nós vivenciamos, e aí eu tive a oportunidade de vivenciar, talvez vocês tenham vivenciado outros, mas o primeiro grande ciclo da minha história profissional de avanço da infraestrutura aconteceu de 2007 a 2014. Nós estávamos assim em investimentos, só que a grande maioria investimento público. Em 2014, nós tivemos uma paralisação dos novos projetos e as obras em andamento, grande parte delas paralisaram. E nós vivemos um hiato na infraestrutura, que só começou a ser recuperado em 2017, quando houve uma organização dos projetos de infraestrutura, através da formação da PPI, Programa de Participação de Investimentos, aonde começou a se distinguir o que era investimento público e o que era investimento privado. E a carteira do privado, por que estamos falando sobre isso, né? Porque esses investimentos, e a gente costuma, lá no interior de Minas, né, de onde eu venho, a gente fala o seguinte: faça chuva, faça sol, chova canivete, vai ter queijo. Nesse caso específico, faça chuva, faça sol, chova canivete, esses investimentos serão executados. Esses investimentos estarão acontecendo. Isso fora os investimentos públicos. Esse ano, de 2025, o DENIT teve um orçamento de próximo de 18 bi para investir no ano. Só o DR do Paraná teve um orçamento esse ano para investir em rodovias 5,4 bi. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala da importância da nossa engenharia, a importância de a gente discutir, e aí eu achei muito interessante o que o Ivan e o que o Alfredo trouxeram, porque esses investimentos aqui, eu estou falando de rodovias, sejam elas rodovias de âmbito federal, público, ou sobre a gestão de uma agência reguladora federal, a NTT, ou rodovias estaduais, públicas, ou sobre uma agência de regulação estadual. No entanto, nós temos uma outra malha importante, que é a malha urbana, nós temos uma outra malha importante, que são as malhas vicinais, e aí a necessidade de se estudar. E o que eu faço dentro do nosso trabalho, e essa é a minha missão dentro da Votorantim, é justamente promover discussões, porque até 2016, uma verdade ela era absoluta. O pavimento de concreto só se viabilizava ao longo do tempo. Isso era uma verdade, mas não é mais. Hoje, o pavimento de concreto, e a partir de 2016 eu tive a felicidade de acompanhar esse movimento, ele se viabiliza muito antes, em alguns casos já na construção. Eu estou falando para rodovias, mas eu estou dizendo que isso também tem que ser analisado para vias urbanas, para outros negócios vicinais, mas no caso de rodovias, que é o que eu acompanho bastante também, vários projetos viabilizando a construção. E aí eu volto à questão de nós sermos um país em desenvolvimento. Cada real, ele é necessário, ele é importante. A gente não pode mais dar o luxo de errar no estudo da solução de engenharia, de errar na execução da engenharia. Então, quando a gente teve, em 2014, um descolamento, que o preço do CAP ele parou de ser subsidiado e foi liberado, a gente teve um incremento muito grande do custo do CAP e o custo do cimento, dos principais insumos das duas soluções. Isso fez com que projetos começassem a ser avaliados de outra forma. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha concepção, eu, enquanto Lidiane Blanc, da Votorantim Cimentos, a gente entende que há necessidade de se estudar. E o estudo vai trazer a possibilidade de, em alguns casos, você aplicar uma solução de engenharia com tempo de vida útil, no mínimo dobro da solução convencional, que seria o pavimento flexível, com um custo equivalente ou muito próximo. Um outro ponto que eu também gostaria de comentar é sobre a questão executiva. Hoje eu estava trocando umas mensagens com uma pessoa que eu respeito muito, que eu tenho profunda admiração pelo trabalho, e eu falei assim, olha, a gente sempre se recorda com muito mais ênfase dos insucessos do que do sucesso. E falando de rodovias, por isso que eu estou trazendo esse ponto aqui. Muito se fala sobre a questão do insucesso do Rodoanel. O Rodoanel eu não acompanhei, mas eu
devido à área que eu assumi, eu quis procurar entender tudo o que aconteceu para o que efetivamente nós tivemos até então. E foi uma sucessão de problemas. Mas o que eu quero comentar é que nós também tivemos grandes êxitos e que a gente não se recorda. A Imigrantes tem mais de 20 anos. E com mais de 20 anos, ela tem hoje poucas placas que estão sendo recuperadas totalmente. Então, é a nossa engenharia do passado. Cabe a nós, nesse momento, trazer a nossa engenharia do hoje e tentar aplicar o que a gente tem de melhor. Quando o presidente Jardim comentou sobre inovação, eu queria compartilhar algo que a gente tem muito orgulho. Esse ano, estudando o pavimento de concreto, a gente tem que estudar quais são os ofensores, quais são os receios e quais são as tecnologias. A gente falou de equipamentos melhores, e essa é uma realidade. Hoje, a maior pavimentadora da América Latina está em operação numa obra no interior do Maranhão, que é a 135 do Maranhão. É simplesmente a maior pavimentadora da América Latina rodando. E pavimentadoras de concreto, nós temos hoje várias em operação no Brasil, com qualidade. Mas eu discutia muito com muitos colegas profissionais de concessionárias, e eles falavam assim comigo: Lidiane, eu entendo, o projeto a gente está melhorando, a fase de projeto. Vocês conseguiram desenvolver uma modelagem de ciclo de vida utilizando o HDM4 já ao longo de 30 anos, que é o plano. Análise de ciclo de vida nada mais é do que você pegar o pavimento ano a ano e saber o seguinte: tudo vai se deteriorar. O que eu faço para poder, a cada movimento de deterioração que efetivamente aquele pavimento vai sofrer, qual a intervenção que eu faço para voltar esse pavimento para a condição adequada, dentro dos parâmetros de performance definidos, e que são requeridos, seja por um órgão regulador, seja por um órgão público federal ou estadual. E aí vem a questão, como que eu deixo, e aí eu volto no que o Ivan comentou, na questão do tempo de manutenção. Um pavimento de concreto, na condição mais crítica de manutenção, é a quebra e o refazimento de uma placa. Essas placas, normalmente, elas variam, né, de 4,50 por 5,50. Como que eu quebro essa placa e faço a manutenção? Porque isso vai acontecer. Ao longo dos 20, 30 anos, algumas placas vão ter que ser substituídas. E aí, pensando nisso, eu falo que eu sou uma eterna estudiosa, sabe? Eu sou uma eterna estudante. Eu fui buscar o que tinha de solução para isso. Existem placas pré-moldadas nos Estados Unidos. Eu falei, legal, bacana, mas será que não tem nada que seja mais fácil? Porque fazer difícil qualquer um faz, né? Para fazer uma placa pré-moldada, talvez você vai ter que ter um equipamento especial, e eu queria uma coisa que fosse mais razoável. E aí, coincidentemente, entraram em contato comigo uma empresa australiana, que ele falava assim: Lidiane, eu queria discutir com você, porque eu tenho aqui uma possibilidade de solução através aí de um cimento especial, que ele propicia um concreto especial, e dentro do processo a gente tem, entre a quebra da placa, limpeza, reinserção das barras de transferência, aplicação do concreto e liberação, 5 horas. Hoje, eu dei o exemplo da Imigrantes como um exemplo dos engenheiros do passado que ainda têm êxito hoje. Logo, por necessidade, quem melhor fazia a manutenção das placas, e eles estão no processo porque já tem mais de 20 anos, eles interditavam a faixa durante 5 dias. Você imagina o que é interditar Imigrantes em 5 dias. E olha que eles faziam bem. Tem várias placas que são interditadas durante 10, 15 dias. E eu falei assim, poxa, vamos conhecer essa tecnologia. E eu tive a oportunidade de ir, e eu vi essa aplicação sendo executada tanto numa rodovia quanto no aeroporto de Sydney. Lembrando que, quando a gente começou a fazer a intervenção na placa em Sydney, o avião já tinha decolado, e ele tinha que descer. Em 5 horas estava liberado. E esse ano, e aí falando de inovação, eu organizei uma missão técnica, nós fomos para a Austrália, mas nós voltamos com a prerrogativa de, pessoal, nós precisamos trazer isso para o Brasil. E, juntamente com a Ecovias,
no dia 28 de agosto desse ano, há poucos meses atrás, nós fizemos a primeira aplicação dessa tecnologia no Brasil. Em 5 horas, nós liberamos a pista. Tem um vídeo que mostra 5 horas entre quebra, limpeza, reinserção das barras de transferência, aplicação do concreto e liberação do tráfego. E para isso, nós interditamos a pista. Foi um trabalho muito bacana sendo desenvolvido. Nós interditamos a pista e fizemos a aplicação. E nós reunimos um grupo de especialistas em infraestrutura rodoviária, de diversos segmentos. Foram mais ou menos umas 60 pessoas, porque o objetivo era fazer a aplicação inédita no Brasil, mas com o compromisso de melhoria contínua. E nós fizemos. E nesse vídeo, que depois a gente pode compartilhar com vocês, a gente ousou. É óbvio que a gente ousou com responsabilidade, né? Porque o engenheiro pode ousar, como o engenheiro Jardim fez lá na Ponte Rio-Niterói, mas com responsabilidade. Nós estávamos utilizando o Maturity Test, então a gente estava vendo ao longo, desde a aplicação, tinham sensores do concreto e a gente via a resistência à tração na flexão e a resistência à compressão. E houve aquele momento de tomada de decisão. Vamos passar um caminhão agora. Sabe quantos minutos tinha que a gente tinha lançado o concreto? 52 minutos. E o caminhão passou sob a placa 52 minutos depois. Hoje eu estava almoçando com a engenheira. Não, eu vou explicar o que é a questão. Tem aditivo, com certeza tem. Não é o cimento convencional. Chama-se cimento especial para rodovias. Eu estava almoçando justamente com a engenheira da Ecovias, e ela pegou e comentou comigo, Lidiane, eu fiquei emocionada, porque eu fui apresentar isso para todo o grupo da Ecovias, e tinha alguns detalhes que, no dia, a gente estava tão imersa na solução que a gente não se deparou. Mas, quando o caminhão passou, 52 minutos depois, estava todo mundo aplaudindo, e só tinha engenheiro lá. Então, essa é a vibração da engenharia com a inovação. E aí, dentro da pergunta do Ivan, o que é isso? E aí, hoje, Ivan, nós podemos dizer que nós temos um cimento especial para rodovias. Esse cimento ele é constituído pelo nosso cimento, juntamente com alguns aditivos. Nós temos o CSI, que é o cimento superluminoso, e nós temos um aditivo nesse cimento. Com base nisso, a gente desenvolve um concreto com agregado local, porque lembra que o objetivo era fazer simples? Com agregado que se tiver em qualquer lugar do Brasil, a gente desenvolve o traço. A gente utiliza um aditivo que normalmente não é utilizado no concreto convencional, a gente utiliza normalmente o citrato, e a gente ajusta esse traço desse concreto. Mas isso por si só não é suficiente, porque esse concreto endurece muito rapidamente. Então, você tem que trabalhar para essas 5 horas no processo. Na quebra, na limpeza, na resistência das barras, na aplicação do concreto e no acabamento desse concreto. Então, tem todo esse processo ao longo dessa No Maranhão, usa solo laterítico ou só brita? Não. O Maranhão, a gente está falando, o solo lá, ele é um solo, como é que eu posso dizer? É um solo bom, com ótimo CBR. Eles têm feito, e aí a necessidade deles, basicamente, é fazer um processo de drenagem muito bem feito, mas as camadas inferiores do pavimento são muito comuns, não tem nada especial. Eles usam, em alguns casos, a BGTC e a camada de CCR normal e o CCP. Mas o mais importante lá, Ivan, é a questão da drenagem, porque lá você tem uma sazonalidade muito grande. Então, em vários momentos do ano, você tem aí um aumento muito grande do nível do lençol freático, em outros momentos você tem uma queda deles. Agora já está começando a chover. E aí, falando do cimento, eles utilizam o nosso cimento CP340. Esse cimento lá é um cimento que ele tem baixa emissão de CO2. Eu vou falar isso porque a gente vai falar de um outro assunto importante. E é um cimento que está possibilitando eles atingirem 4,5 de tração na flexão, que é o limite de liberação, com menos de 7 dias, com o mínimo de consumo de cimento exigido por norma pelo DENIT, que são 350 quilos. Lidiane, antes de passar a palavra para o Lawrence, considerando o nosso tempo, eu só queria fazer um registro. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, eu fui diretor da Associação Rodoviária Brasileira, né? E você sabe qual era o
principal desafio entre pavimento de concreto e asfáltico? O custo. Pelo que você está falando, acho que isso já foi superado, né? Essa questão do Se custo você hoje comparar, é uma pois é. análise muito Então, isso é. mais razoável. Agora, eu não quero que você responda agora para guardar um pouco para o nosso evento, mas esse é um ponto que acho que tem que ser considerado e tocado, né? Tá. E, por último aqui, Lawrence, o que a inteligência artificial tem a ver com o seu trabalho? Fala, doutor. O presidente já fez a pergunta, né? Por outro lado, eu sou um estranho no ninho aqui, né? Eu sou o único engenheiro que não é civil nessa mesa, né? Mas, primeiro, eu estava deliciando com a sua fala, né? Aprendendo muita coisa também. Por outro lado, consegui, de alguma forma, identificar alguns desafios monstruosos, né? Gigante mesmo, que se tem pela frente. Porque hoje, nenhuma engenharia é independente das outras. É tudo multidisciplinar, né? Até na sua fala ficou claro para mim, né? Você trabalha com engenharia técnica mesmo, engenharia civil, de pavimento, como Votorantim, cimento. Mas também ficou claro para mim que não é só cimento, tá? É muito mais do que isso. É uma engenharia econômica, é uma engenharia social, no sentido bom do social, não aquele engenharia social de enganar os outros, né? Ou seja, nós sabemos que infraestrutura é o maior gerador de valor de um país. Porque muitas vezes nós olhamos essa parte de engenharia num termo de custo. Quanto custou? Mas poucas vezes falamos quanto gerou de riqueza para o país por meio de uma infraestrutura. Eu acho que essa é uma questão que a engenharia tem que lidar com mais sabedoria. Tá? Eu creio, como seu encargo aqui, como desenvolvimento da área, eu creio que esse entendimento, provavelmente você já trafegou nisso aqui com muita tranquilidade. Mas eu gostaria que a engenharia entrasse num valor muito mais do benefício à sociedade do que propriamente a estrada em si. Então, o que eu entendo que essa multidisciplinaridade que você atua, que até pelo que você falou, não é só cimento, não. Tem aquele equipamento que vai pavimentar. Agora, como engenheiro mecânico, já está na minha área, né? Provavelmente se lida muito com P&D. Hoje, engenharia de materiais é o que mais se desenvolve. Então, fico curioso em saber qual é o tamanho da sua equipe para estudar tudo isso, né? E eu não sei quantos milhares de quilômetros você viajou no mundo para conhecer as coisas, né? Estive 2 semanas atrás na Suíça. A Suíça foi um país que fiquei muito admirado, que eu tentei achar um buraco. Em alguma estrada não achei nem um buraco. Tá? Aí eu fui perguntar, por que não tem buraco? Né? Ele disse, olha, todo pavimento ele tem um tempo de vida. 5 anos de vencer o prazo, a gente está repavimentando. Porque o custo de repavimentar um pavimento que esteja em ordem é muito mais barato do que fazê-lo depois que tiver problema. Eu não sei se é verdade. Mas eu falei, eu vou acreditar neles. Mas o fato, conclusão final, é que não tinha buraco. Tentei procurar um buraco, não achei um buraco.
eu não sei qual a política atual daqui do Brasil. Para isso, tem que ter um capital de giro, um capex monstro para poder fazer isso. E também tem um controle de medição para isso. Então, eu fiz uma constatação, não sou especialista. Como você tem 3 áreas, a área técnica mesmo, né, a área econômica, a área social, porque por aqui que se mede aonde vai investir, né? Provavelmente o governo vai fazer isso. Eu gostaria de pegar tudo isso, colocar diante de ti, né? Eu sei que você tem total condição de responder todos eles, né? E principalmente que conhecer como é que faz o seu P&D, porque eu sou da área de inovação, né? Eu adoro saber essas coisas. Bem, Laura, muito obrigada. Eu acho que você tocou num ponto que eu queria começar por ele. A engenharia, ela é muito mais do que a técnica propriamente. A engenharia de análise de valor, ela não é da solução apenas. Olha só, alguns dados aqui. Se a gente comparar o custo logístico comparado ao país da OCDE, são da ordem de 8% do PIB. O nosso custo logístico, Brasil, é de 12 a 18. Olha o que de 12 a 18. Olha o que a gente perde de competitividade em função do custo logístico. E quando a gente fala de custo logístico, a gente está falando da matriz de transportes. E essa matriz de transportes e a inteligência inicial, ela está na definição da otimização da sua matriz de transportes. E aí vamos vir para o Brasil. As rodovias, elas foram, elas são, e apesar da gente ter um aumento dos demais modais, sejam eles ferroviários, que é uma necessidade real, e nós tínhamos uma carência muito grande, e isso tem avançado na matriz ferroviária, até nos modais, quando a gente fala dos modais fluviais, a rodovia vai continuar sendo relevante. E hoje, o nosso país é um país produtor e que tem um valor importante de escoamento através dos corredores logísticos estratégicos, muito relevante e que tem que ser muito competitivo na sua origem, porque ele perde competitividade ao longo do trajeto que ele faz, em função do nosso custo logístico. Se nós começarmos a ter um planejamento mais adequado desses corredores logísticos estratégicos, se nós começamos a fazer isso, no meu entendimento, através do PNL 2025, e agora a gente está no 2535 e já indo para 2050, e é fundamental a participação de todos nesse processo, a gente vai identificar a melhor origem e destino dos principais corredores logísticos, identificar as oportunidades que nós temos de maximização da matriz de transportes e, dentro dessa otimização, as técnicas que vão ser aplicadas para cada um desses modais. E falando de rodovias, indo no ponto que o Laro se comentou, é uma verdade absoluta. Por isso que a gente fala que, enquanto Votorantim, e eu tive a felicidade de liderar um projeto de inovação que começou em 2020, a gente estudou muito a questão das dores das rodovias. Então, a gente trabalhou a parte de projeto, tanto é que hoje, com os nossos parceiros projetistas, a gente já dimensiona para 20 anos, mas a gente avançou muito na modelagem de ciclo de vida do pavimento de concreto. Nós pegamos os 1.100 quilômetros de rodovias em pavimento de concreto que existiam no Brasil até então, com as aferições de IRI e ICP, e através do ICP a gente chegou no trincamento, e a gente fez uma análise que mostrava qual que era a deterioração do pavimento de concreto de todas essas rodovias, para a gente tentar trazer para uma modelagem, que a gente chama, e aí utilizando o HDM4, para a gente verificar o seguinte: para cada rodovia que eu fosse trabalhar com os nossos diversos parceiros, que a gente pudesse ter essa modelagem de ciclo de vida. Por quê? Porque e aí vem a modelagem e o monitoramento anual. A necessidade de você monitorar essa rodovia anualmente e verificar se, ano a ano, aquela deterioração prevista, que vai gerar os seus custos de manutenção estimados, estariam adequados. No ano passado, na Paving Expo, a gente trouxe,
pela primeira vez também, no Brasil, tem um equipamento chamado Falcon, ou Urban Systems. É um caminhão, eu chamo de super caminhão, porque ele mede tudo. Que ele mede em velocidade de cruzeiro, todas as deformações desse pavimento, e no caso do pavimento de concreto, uma variável importantíssima, que é a transferência de carga entre as placas. Só que na velocidade de cruzeiro. E aí, essa é uma das formas de monitoramento. Dentro desse contexto, a gente foi analisando, isso aqui, essa rodovia está no ano 3. Ela, na nossa curva de gerenciamento de pavimento, ele deveria estar nessa deterioração de IRI, por exemplo. Opa, o IRI está melhor que esse, está mais baixo. Então, quer dizer que esse pavimento ele vai ter uma vida útil ainda maior. Mas por que eu estou dizendo isso? Esse foi um caso real também. A gente tem vídeos sobre isso que a gente pode depois, no final dessa nossa conversa, colocar os links, caso as pessoas queiram ver. Mas, assim, a necessidade do monitoramento. E aí a intervenção no momento certo, com a solução adequada, vai fazer com que, ao longo da vida útil, você tenha menos intervenções complexas, intervenções, consequentemente, mais simples e mais baratas. Eu dei o exemplo aqui de uma solução inovadora para a intervenção mais crítica, que é o refazimento completo de uma placa. Mas, antes disso, muito pode ser feito se você fizer esse monitoramento anual para que você utilize a inteligência do gerenciamento do pavimento em prol da sua rodovia. A gente comentou um pouquinho antes aqui de começarmos que, quando a gente fala de investimento privado, uma concessão, o pavimento em si, considerando CAPEX e OPEX, ele pode chegar a 60% do investimento total da concessão. É um ativo muito importante e que tem que ser zelado. E tudo isso vem ao encontro do que a gente tem discutido. E aí, indo à questão que você comentou, eu tenho a felicidade, Laurence, de poder trabalhar com profissionais diversos, sejam eles dentro da Votorantim, da nossa equipe de P&D, da nossa equipe de sustentabilidade, da nossa equipe tributária, que também a gente faz várias análises nesse sentido, da nossa equipe jurídica, É uma cadeia conectada. É dessa forma que a gente consegue avançar. E fora da Votorantim, com os melhores profissionais da área, e profissionais que entendam das duas soluções, porque nos interessa uma análise fidedigna. Eu costumo dizer o seguinte, inclusive eu estava discutindo nesse momento, a gente trabalha muito com NDAs, com as empresas privadas. Eu peguei e falei assim, nós podemos estudar. E, no final das contas, o máximo que pode acontecer é você ter a certeza que você está com a melhor solução sendo aplicada, então, maravilha, siga em frente, faça muito bem feito, porque você está com a melhor solução, ou te apresentar uma solução melhor. Porque, ainda ao encontro do que o presidente Jardim comentou, a questão do custo é uma questão que, sinceramente, mestre, ela já foi ultrapassada. Quando você faz a análise hoje, em alguns projetos, se viabiliza na construção. Em outros, nos primeiros anos. Mas você está comparando uma solução com tempo de vida útil de 20, 30 anos com uma outra solução com tempo de vida útil de 20 anos. E eu queria trazer aqui, antes de falar da inteligência artificial, que foi a pergunta que o presidente Jardim nos fez aqui, de um outro aspecto. Muito se fala sobre sustentabilidade. Mas a dificuldade que você tem é de aferição da eficácia das ações que comprovadamente possam contribuir para. E eu comecei em 2018 a fazer alguns estudos com alguns colegas que o objetivo era analisar a ecoeficiência do pavimento. Nós fizemos, em 2018, pela primeira vez, uma análise da rodovia real da BR-163 no Mato Grosso, do trecho que vai da saída ali de Várzea Grande até o pé da Serra de São Vicente. E nós medimos, através de um estudo que a gente desenvolveu com o Espaço Eco, e a gente atrelou a isso também um estudo do MIT, considerando o tráfego real dessa rodovia, e que considerava fundamentalmente um aspecto que é simples de falar, mas difícil de se aferir, que é o ciclo de vida. Análise do ciclo de vida. Muito se fala sobre quanto que é a emissão de um produto. Isso é importante, mas, de novo, não é o todo.
Assim como quando a gente fala da engenharia, eu falei de áreas muito diversas da própria engenharia que eram importantes, a mesma coisa acontece na sustentabilidade. Se eu falar das emissões, e aí eu venho para um aspecto importante, nós somos uma indústria que emite muito CO2. Nós temos consciência disso, também temos a responsabilidade de atuar com ações que possam reduzir as emissões de CO2. E esse trabalho é um trabalho contínuo, da porta da fábrica para dentro. O que eu fiz foi pegar isso e levar até a solução de infraestrutura aplicada. Então, nós medimos as emissões de CO2 desde a extração da matéria-prima, lá do filler calcário, o primeiro insumo que é extraído, passando por todas as etapas, medimos as emissões de CO2 na construção, medimos as emissões de CO2 durante a manutenção desse pavimento ao longo da vida útil e comparamos com o pavimento flexível que já tinha o projeto feito. Nós começamos esse estudo em 2018 e, simplesmente, 8 anos depois, em 2025, a gente aplicou esse estudo com a metodologia refinada na PRC 280 e medimos as emissões de CO2. E essas emissões, elas comprovaram que para essa condição de contorno, nós medimos a quantificação do CO2 e também o consumo energético. Em termos de quantificação de CO2, naquele trecho que nós medimos, nós conseguimos, em relação àquela rodovia, com aquele tráfego, com um projeto equivalente em pavimento flexível, uma redução de 1,4 menos que se fosse inflexível. E o consumo energético, 4,4 vezes menor que se fosse inflexível. Aonde eu quero chegar? Mais uma vez, a engenharia mostrando seu valor. Está se caminhando para alguns estudos importantes de incentivos à prática sustentável em rodovias. A própria NTT acabou de fazer agora, no último dia 23, a Infratox na B3. Tem gravado todo o Infratox. Eles estão lançando e deve ser publicada agora em novembro, uma regulação para a sustentabilidade de rodovias e ferrovias, que tem a prerrogativa de geração de valor da ordem de 21 bilhões de reais. Desses 21 bilhões de reais, 16 bilhões serão para rodovias. E o objetivo deles é incentivar que as concessionárias que tenham projetos federais, no âmbito federal, se habilitem a apresentar soluções sustentáveis de escopo 1, 2 e 3, e esse que eu estou falando da análise de ciclo de vida é o escopo 3, que é o escopo mais difícil de se apresentar, e que isso poderá reverter em até 2% da receita bruta anual da concessão. Então, de novo, é o incentivo a efetivamente se aplicar soluções que sejam duradouras. E, nesse contexto, é importante não só comentar, mas ter uma metodologia que possa ser aplicada e que ela possa ser auditada. Nós submetemos esse estudo da PRC 280 ao Inova Infra esse ano e o nosso projeto ele foi premiado. Semana passada meu artigo foi publicado na revista e eu apresentei no Enacor. É o início de uma jornada. Esse é o todo? Não. Tem muito a ser feito. Mas a gente pode construir isso de uma forma cada vez melhor. E o caminho, no meu entendimento, nesse momento, para rodovias, com toda essa relevância que tem, é a engenharia. Mas não a engenharia sozinha, é a engenharia conjunta, com vários elos da cadeia trabalhando. E aí, só para finalizar, para que isso aconteça, nós trabalhamos desenvolvimento de produto, nós trabalhamos desenvolvimento de traço, mas nós temos que trabalhar junto com os fabricantes de equipamentos, nós temos que trabalhar juntos com os executores, melhorando o nível de execução, trazer tecnologias que possam ser tecnologias que sejam aplicadas, porque é isso que faz a geração de valor na cadeia e, consequentemente, melhorando esse custo logístico, porque isso vai nos tornar mais competitivos enquanto país. Felizmente o relógio não para. Eu tentei parar o relógio, não consegui. Nós estamos encantados com a sua competência, com a sua simpatia e queremos que seja hoje o início de uma série de eventos. Eu estou absolutamente convencido, Ivan Savelli,
Lawrence, que nós temos que fazer a curtíssimo prazo um evento aqui e convidar, inclusive, o atual presidente do DR de São Paulo, que está fazendo uma revolução. Eu acho que é fundamental ele ouvir e nós queremos a sua contribuição. Infelizmente, nós temos que encerrar o nosso podcast com uma condição, que você se associe ao Instituto, que você volte aqui a curto prazo e nos ajude a montar uma pauta de um evento ainda este ano para a gente discutir esse assunto. Muito obrigado a você. Os colegas querem se manifestar? Só pegando um gancho na importância que foi dada para a modelagem do ciclo de vida da rodovia. Então, eu pergunto se no processo de execução, como metodologia, como processo de elaboração de projeto, planejamento da obra, execução da obra, operação e manutenção, vocês usam o processo Building Information Modeling, BIM. Vários projetos hoje de rodovia já são modelados em BIM. Inclusive, sejam eles privados ou públicos. Então, felizmente, isso já é uma realidade. Isso vai nos ajudar muito. E dentro desse contexto, voltando só à questão que o Lawrence comentou da inteligência artificial, na realidade, o presidente Jardim, quanto mais dados a gente tiver, melhor será para que a gente evolua do ponto de vista de análise de dados, para que a gente possa fazer com que a gente tenha dados suficientes para que a inteligência possa nos ajudar a avançar, né? Ou seja, trabalhar o input de todo esse processo para que a gente tenha o output de várias outras possibilidades. Eu estou ansiosa por isso, Lawrence. Sim, aliás, eu vi no seu currículo que você teve um passado de Business Intelligence, né? Sim. E eu agradeço mais uma vez. É uma honra para mim, enquanto Votorantim Cimentos, mas enquanto engenheira, de poder ter estado aqui hoje, nesse dia. Muito obrigada, presidente Jardim. Todos os seus convites já foram aceitos e saiba que a honra é totalmente nossa. Lawrence, um prazer conhecê-lo. Acho que a gente tem muita coisa a discutir. Alfredo, uma honra poder ter estado aqui com você. Acho que a gente tem muita coisa para a gente poder avançar. A nossa infraestrutura merece várias discussões. Ivan, todas as suas ponderações, para mim, são proposições que nos remetem a pensar. E eu gostaria muito que a gente pudesse, sim, formar cada vez mais uma corrente de profissionais e tendo o Instituto de Engenharia como sendo essa casa da engenharia como sendo o grande alavancador desse processo. Acho que nós temos grandes oportunidades pela frente. Muito obrigada. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.